que nós estamos aqui nesta manhã? Por que nós nos reunimos aos domingos, às quartas-feiras, em outras ocasiões também? Por que a gente faz isso? Por que a gente canta? Por que a gente ora? Por que a gente se reúne? Por causa de uma pessoa, por causa de Jesus. Cristianismo não é uma religião, não é um conjunto de ideias, não é uma filosofia. Cristianismo é uma pessoa. Cristianismo é Cristo. Tire Cristo do cristianismo e ele deixa de existir. Isso parece óbvio, mas o que a gente vê muitas vezes em muitos cultos, em muitos grupos, até ditos evangélicos, ditos cristãos, é que se fala de muita coisa, menos de Cristo. Ou quando se fala de Cristo, fala-se dele como alguém que simplesmente nos dá coisas, simplesmente cura. E quando eu digo simplesmente, não é minimizando ou menosprezando o valor de uma cura, porque quem está doente sabe o valor que a cura tem, né? Quem está passando por uma enfermidade e pede a Deus pela cura, e quando isso acontece, sabe a importância disso. Eu não estou minimizando, mas veja, Cristo, ele está muito acima e muito além de todas estas coisas. Sim, ele cura, sim, ele abençoa, sim, ele restaura, sim, ele abre portas, mas acima de tudo, ele perdoa e ele salva. Porque, sendo curados ou não desta ou daquela enfermidade, conseguindo ou não aquele emprego, conseguindo alcançar ou não aquela bênção, um dia nós partiremos, mas o fundamental é que Jesus Cristo salva, a graça que nos alcançou. E é isso que é o mais importante, é isso que nós não podemos perder de vista. Porque muitas vezes Deus cura, sim, Jesus cura e faz coisas maravilhosas, mas às vezes não faz. O profeta Eliseu, por exemplo, que foi a exceção do Senhor Jesus, foi quem mais realizou milagres na Bíblia. A maior quantidade de milagres realizados por alguém, à exceção de Jesus, foi Eliseu quem realizou. Mas veja, Eliseu morre de uma doença. É isso? Então, na verdade, Deus pode curar, Deus pode não curar, mas se você crê nele, independente de doença, ou de saúde, de emprego ou de desemprego, de soluções ou de problemas sem solução, você está salvo e isso ninguém pode tirar. É isso que tem que nos motivar a cada manhã, quando nós levantamos. Quando passamos uma semana, de repente, ruim, de repente a sua semana foi atribulada, a sua semana foi problemática, algumas coisas que você queria resolver não conseguiu, algumas coisas que você estava esperando que acontecessem não aconteceram, ou aconteceram de forma pior. De repente você se prepara para uma mudança e queima a geladeira, não é isso? Viviane estava falando comigo, pastor, a única coisa que eu não vendi porque eu mascaro é a geladeira, o resto eu vendi, a geladeira queimou. Aí eu falei, que bom. Por que bom? Porque bom que não enguiçou o carro, que ainda o carro está aí para vocês viajarem, mas sabe, às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente pensa, às vezes as coisas não acontecem, a gente passa uma semana ruim, e aí chega no domingo, às vezes você abre os olhos de manhã e fala, eu vou à igreja, mas você está tão desanimado, você está tão abatido por uma série de motivos, uma série de coisas que possam ter acontecido ao longo da semana, mas é a doce graça que nos alcançou e que nos salvou, que salva o pecador. Isso é evangelho, boas novas. Quais são as boas notícias, as boas novas? Que em Cristo Deus salva pecadores. Que Cristo restabelece o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós vamos encerrar, o Sermão do Monte. Alguns vão dizer amém, não aguento mais, pastor, esse Sermão do Monte é pesado, esse Sermão do Monte de vez em quando ele é desconfortável, mas nós vamos encerrar, e como eu prometi aos irmãos, em seguida a gente vai pensar alguns domingos a respeito da vida de Esther, e aí é mais leve, a gente vai aprender tanta coisa boa com aquela mulher extraordinária chamada Esther, mas a gente precisa fechar ainda aqui o Sermão do Monte, e nós vamos ler os versículos de 24 a 29. Agora veja, de antemão eu quero dizer para você o último dos princípios gerais. Hoje são 2. Eu falei que Jesus termina o seu Sermão do Monte lá no capítulo 7, versículo 12, não é isso? Quando ele disse assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E eu falei que a partir daí Jesus Cristo ele vai arredondar o seu sermão e fazer aplicações gerais. Os irmãos talvez lembrem que eu falei isso. Qual foram estes princípios gerais, essas aplicações gerais? A primeira está nos versículos 13 e 14. Seja minoria neste mundo, mas esteja sempre com o Senhor.
Nos versículos de 15 a 20, a segunda aplicação. Existe um elo indissolúvel entre a crença e a vida. A natureza de uma pessoa se manifesta externamente. A maneira como a pessoa vive denota e vai demonstrar exatamente como ela crê, em quem ela crê. Isso é inevitável. Pelos seus frutos, né, a árvore é conhecida. Depois a gente viu, nos versículos de 21 a 23, se não há evidências de nova vida, é porque não há nova vida. E se não há nova vida, a pessoa não é um verdadeiro crente, independente do que ela diga. Esses são os 3 princípios gerais que a gente viu a partir do versículo 13, quando Jesus vem fazendo as aplicações. De antemão, hoje tem 2. A última, eu já vou antecipar para os irmãos, é o seguinte, é que a autoridade do Sermão do Monte, ela deriva do seu pregador. O Sermão do Monte, ele só é importante, nós só precisamos e devemos lutar para colocá-lo em prática nas nossas vidas, apesar de todas as dificuldades que temos, de todas as limitações que temos, né, apesar de tudo que nos impede de alcançar este padrão, que é um padrão estabelecido por Jesus, o padrão do reino, ele é muito alto, ele é muito elevado e nós estamos muito aquém, muito abaixo, mas nós temos que lutar por isso por uma única razão, por causa de quem pregou este sermão. Qualquer um outro que pregasse este sermão, dissesse as palavras que Jesus disse, ele seria um louco, ele seria um enganador, ele seria um lunático, seria um mentiroso, seria qualquer coisa, mas Jesus é o Filho de Deus, é por causa dele que nós estamos aqui. Se ele é quem ele diz ser, se ele é aquele que é Filho de Deus, se ele é o Deus encarnado, o Deus que nasceu, viveu, andou neste mundo, suou, sofreu, cansou-se, entristeceu-se, foi caluniado, perseguido, sangrou, morreu, ressuscitou e voltou para os céus e virá novamente. Se ele é quem ele diz ser, e ele é, então por isso nós temos que lutar para colocar em prática este sermão nas nossas vidas. Essa é a aplicação geral final. Tem uma outra, mas antes vamos ler o texto. Mateus 7, de 24 a 29, a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Muito bem, Jesus termina o seu discurso, ele para de falar, né, ele deve ter se levantado, e eu fico imaginando que quando Jesus começa a falar, lá no capítulo 5, um grupo menor estivesse ali, mas Jesus vai falando e vai explicando, e talvez pessoas fossem chegando, e agora diz aqui, ó, a multidão se admirou da sua doutrina. Enquanto Jesus ia pregando, enquanto ele ia falando, ia chegando gente, ia parando para ouvir o que este homem fala. Os soldados romanos, em determinado momento, eles vão dizer: nenhum homem jamais falou como este. E ouvir Jesus pregar, irmãos, devia ser uma experiência assim tremenda, porque é algo maravilhoso, ninguém falou como ele. É Deus falando conosco em voz audível, que coisa incrível. E aí Jesus acaba de falar e diz que a multidão está admirada, porque ele tem autoridade. É totalmente diferente quando o pregador fala com autoridade vinda de Deus ou quando ele fala apenas do seu conhecimento. E Jesus Cristo, ele pode falar o que for, que tudo que ele fala vem com autoridade, porque ele é o próprio Deus. Então a multidão está impressionada, mas ele faz aqui a sua última ilustração, ele faz aquela ilustração que a gente conhece das duas casas. Veja, nos versículos de 15 a 20 desse capítulo 7, vamos lembrar que o capítulo 7 ele está baseado em um assunto central, que é o quê? O juízo. O momento em que todos nós estaremos na presença do Senhor, todos nós somos julgados. Eu falei para os irmãos das diferenças dos juízos que o crente enfrenta aqui, não é isso? Nós temos o juízo das obras, que vamos receber o galardão, nós somos julgados neste mundo no sentido de que somos corrigidos pelo Senhor, e o juízo final, aquele nós já sabemos o nosso destino, nós estaremos à direita do Pai, amém? Amém, irmãos?
Quem vai estar à direita do Pai aqui? Sem medo, irmãos, é isso mesmo, não é pegadinha não. Porás ovelhas à sua direita, é isso? Vinde a mim, benditos de meu Pai. Os bodes à esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Quem vai estar à direita do Pai? De Jesus? Isso, tudo bem. É isso mesmo, não tenham medo. Tenham fé. Só está com medo, assustado. Mas vejam, Jesus Cristo, nós já sabemos o que vai acontecer nesse dia. Esse juízo, nós não temos dúvidas com relação a ele. Aqueles que creem em Cristo, que têm Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, já sabem para onde vai. Mas veja, Jesus Cristo está falando aqui a respeito daqueles que muitas vezes estão na autoilusão, né? E nos versículos de 15 a 20, dos falsos profetas, ele fala sobre o perigo de sermos enganados por outras pessoas. Nos versículos de 21 a 23, ele fala sobre o perigo de nós enganarmos a nós mesmos, né? Primeiro ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, e depois ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nos versículos de 24 a 27, quando ele para de falar, ele está falando do perigo de descansarmos na aparente posse dos benefícios da salvação. O perigo de descansarmos na aparente posse dos benefícios da salvação. Qual é a história de Jesus? 2 homens vão construir uma casa. Observe que no primeiro momento eles têm semelhanças. Jesus está falando do verdadeiro crente e do falso crente, do crente autêntico e daquele que não é autêntico. Os dois, eles têm semelhanças. Os dois querem construir uma casa. Os dois querem segurança, os dois querem um lugar onde viver, onde criar a família, onde educar os filhos. Eles vão construir uma casa. Aparentemente, os dois vão construir a casa no mesmo local. Jesus Cristo não diz que um constrói em Madureira e o outro no Meier. Um constrói na Barra e o outro no Recreio. Um em Copacabana e o outro no Leblon. Não, eles constroem próximos. Só que um cava os alicerces e o outro não. Cava para fazer os alicerces e outro não. Então eles têm objetivos parecidos, talvez eles tenham gostos parecidos, e ao olhar as duas casas prontas, talvez ninguém pudesse ver uma diferença aparente. As duas casas talvez fossem muito bem feitas, com um bom acabamento, com material de acabamento de qualidade, com um bom piso, com um bom... Como é que aquele negócio bota na parede? Azulejo, nem sei se não é azulejo, mudou, né? Tem coisa mais moderna. Enfim, fizeram acabamento, usaram uma tinta souvenir, uma tinta boa, usaram um material para colocar, usaram louças e metais de qualidade, e quem olhasse, as duas casas eram aparentemente iguais ou muito parecidas. As duas casas estavam talvez com uma boa visão, tinham uma boa vista ao redor da sua casa. Então, num primeiro momento, aqueles homens fizeram a mesma coisa. Mas Jesus Cristo diz que há uma diferença, diz que uma casa caiu e outra não. Aqueles dois homens são semelhantes também no que diz respeito àquilo que sucede a cada um de nós na nossa vida. A tempestade chegou, não é isso? Diz o versículo, que da primeira casa, versículo 25, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. A segunda casa, no versículo 27, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Veja, o que acontece para um, acontece para o outro. Não é porque eu sou crente que eu não vou enfrentar tempestades. Não é o fato de eu crer em Jesus que a chuva não virá, que as águas não subirão, que os ventos não soprarão e que eu não sofrerei combates. O fato de andar com Jesus não me isenta de nada que possa vir a acontecer a qualquer um neste mundo. Ah, pastor, mas eu sou crente, mas eu oro, mas eu sou dizimista, mas eu sou fiel, mas eu entrego as ofertas, eu participo dos cultos, e eu estou enfrentando tanto problemas, sim, mas quem disse que seria diferente? Veja, um tinha alicerces sólidos e foi atacado, o outro não tinha alicerces sólidos e também foi atacado. A diferença não é o ser atacado ou não, a diferença está nos alicerces. E é interessante que muitas vezes a gente pensa que a gente vai prestar atenção na casa depois da tempestade, aí a gente vai saber quem é crente ou não, mas veja, Jesus Cristo está falando para os seus discípulos ou aqueles que dizem ser seus discípulos. Então ele fala para você e para mim nesta manhã: você tem andado comigo, você é um crente em mim, você realmente confia em mim, então verifique os seus alicerces. Porque veja, há uma diferença grande
E a diferença tem que ser vista antes da tempestade, porque depois da tempestade será tarde demais. Depois que a tempestade veio, a casa que tinha alicerces permaneceu de pé e a que não tinha caiu. Então não adiantava mais ficar pensando, se eu tivesse feito. Nós temos que pensar antes. É um grande problema nosso em muitas áreas de nossas vidas, que nós cometemos erros ao longo da nossa caminhada. Ninguém aqui pode dizer, não, a minha vida toda eu acertei em tudo que eu fiz. Seria mentira. Todos nós erramos. E quanto mais a gente vive, mais oportunidades a gente tem de errar. Nós já vivemos mais tempo, mais anos, já fizemos mais escolhas ruins e mais escolhas boas também, mas o fato é que todos nós cometemos erros e muitas vezes, depois que o problema acontece, nós olhamos para trás e falamos, puxa vida, se eu tivesse feito diferente. Mas não há, a vida não tem ensaio. A vida é ao vivo, é na hora, você vai vivendo a cada dia e não tem ensaio. Não dá para você chegar aos 40 anos e falar, não, eu vou voltar aos meus 20 e vou fazer diferente. Quantas vezes a gente escuta isso? Se eu tivesse feito diferente quando eu era jovem, as coisas hoje não seriam assim. É fato, mas a questão é que não dá para voltar atrás. E na vida espiritual também. Tudo aquilo que nós fazemos traz uma consequência para as nossas vidas, boa ou ruim. Em grande parte, as nossas vidas são fruto das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos. E na vida espiritual, irmãos, isso é ainda mais importante, porque tudo aquilo que diz respeito à vida espiritual tem peso de eternidade. Nós estamos lidando com valores eternos. Eu posso escolher mal a minha carreira e, de um determinado momento, eu posso mudar. Não, eu vou mudar, eu estava fazendo matemática, agora eu vou fazer português, eu fazia engenharia, eu vou fazer direito, eu posso mudar, eu perdi alguns anos e eu vou voltar atrás, ok, mas a grande questão é que na vida espiritual, muitas vezes as consequências, elas não podem ser reparadas. Deus nos perdoa, Deus nos restaura, Deus nos dá novas oportunidades e todo louvor e toda glória sejam dados a Ele por isso, mas a grande questão é que as marcas ficam. E muitas vezes, há crentes que chegam a um determinado momento da sua vida, pensando quão pouco eu produzi na minha vida espiritual. Eu nunca vi nenhum crente idoso, próximo de morrer, falar assim, eu me arrependo de ter trabalhado muito para o Senhor. Eu nunca vi. Alguém já viu? Já viu, José? Já viu, pastor Fu? O crente falar assim, poxa, eu fui crente a vida inteira, estou com 99 anos, minha vida está chegando ao final e eu trabalhei demais, eu devia ter trabalhado menos para o Senhor. Eu já vi pessoas dizendo, eu deveria ter trabalhado menos e dado mais atenção à minha família. Eu deveria ter cuidado melhor da minha saúde, eu deveria ter aproveitado mais o tempo com os meus filhos quando eles eram pequenos. Isso eu já ouvi, mas nunca ouvi ninguém dizer, eu devia ter trabalhado menos para o Senhor, servi demais ao Senhor. Mas já vi muito crente dizer, eu poderia ter feito mais. E a grande verdade é que todos nós, sendo honestos, deveríamos e poderemos dizer isso. Eu poderia ter feito mais para o Senhor. A boa notícia é que sempre há oportunidade de trabalhar para o Senhor. Crente não se aposenta. Crente só se aposenta quando parte desta vida. Então verifique os seus alicerces. Verifique onde estão os seus fundamentos. O que te dá sustentação? Há sustentação verdadeira ou não há? As tempestades virão inevitavelmente, para você, para mim, para cada um de nós. Talvez você esteja enfrentando uma neste exato momento em que está sentado aqui nesta igreja. Talvez você esteja pensando, pastor, você não tem ideia da tempestade que está vindo na minha vida. Realmente, eu não tenho, mas você sabe, e Deus sabe, e os fundamentos fazem diferença. Então vamos analisar a vida destes dois homens aqui, do homem sábio, não é isso? Do homem sábio e do homem insensato. O homem prudente, na tradução que eu tenho aqui, e do homem insensato. Prudente pode ser chamado o homem sábio. Insensato é o homem tolo. E quais são então algumas características do homem insensato? Em primeiro lugar, o homem insensato é aquele homem que vive com pressa. Não tem tempo para os alicerces. Quando Jesus Cristo usa essa mesma ilustração, lá em Lucas capítulo 6, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o homem prudente, o homem sábio, ele vai construir uma casa e ele cava até chegar na rocha. E ele vai cavando, porque ele sabe que os alicerces precisam estar bem apoiados.
Qualquer um que trabalhe com obra sabe isso, até quem não trabalha sabe, pelo menos na teoria. Né? Eu sei que alicerces têm que ser firmes para sustentar a construção. E aquele homem, ele vai cavando até chegar na rocha. Neste ato de cavar, pense comigo por uns momentos a respeito disso. Quando ele vai cavando, ele vai encontrando muito lixo. Ele vai encontrando latas, ele vai encontrando plástico, ele vai encontrando pedras, ele vai encontrando uma série de coisas que precisam ser retiradas. E isso dá trabalho, irmãos, e isso toma tempo. Na nossa vida espiritual é assim. Nós precisamos cavar a nossa vida. Nós precisamos, como diz o profeta em Oséias, capítulo 10, versículo 12, semeai o campo de pousio. Algumas traduções, o campo de lavoura, em outras traduções, o campo alqueivado, mas eu gosto dessa expressão, campo de pousio. Campo de pousio é aquele campo que ficou muito tempo sem que nada fosse semeado ali. A terra não foi adubada, ela não foi regada, ela não foi arada, ela não foi mexida, e ela vai ficando ressecada, e ela vai criando uma crosta, não é isso? E vai ficando endurecida. E não adianta você chegar aí e simplesmente jogar a semente, porque ela não vai germinar. Você precisa revolver aquela terra, você precisa trazer de baixo aquela terra fresca novamente, para que então você possa regar, você possa adubar, você possa passar o arado, fazer tudo que for necessário, para aí sim jogar a semente. Às vezes, irmãos, o nosso coração está como campo de pousio, muito tempo sem ser tratado, não lemos a Bíblia, não oramos, não temos comunhão com Deus, não buscamos a sua presença, não gastamos tempo, porque isso toma tempo, e tempo é algo terrivelmente escasso nos dias de hoje. O que a gente mais escuta todo mundo falar é o quê? Não tenho tempo. Mas será que não, irmãos? Tempo é prioridade. Todo mundo tem tempo para aquilo que julga importante. Todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia para todo mundo. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. E nós sempre vamos encontrar tempo para aquilo que for importante para nós. Mas aquele homem insensato, ele não tem paciência para isso. Ele não quer cavar, porque vai dar trabalho, porque ele vai encontrar lixo. E na nossa vida espiritual, às vezes, quanto mais cavamos, mais lixo nós encontramos que precisa ser retirado. E neste cavar, muitas vezes ele pode se deparar com alguma coisa que irá feri-lo ali na pedra, no meio daquela terra. E na nossa vida espiritual também. Por isso o salmista pede no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda é aquilo que vai lá embaixo, e aí a gente tem dois sentidos para sondar. A sonda ela pode ser para descobrir o que está no subsolo, não é isso? Na prospecção de petróleo, a sonda vai para ver se tem petróleo, mas em algumas ocasiões a sonda é usada para trazer à tona aquilo que nós já sabemos que está lá. É nesse sentido que o salmista pede, sonda-me, ó Deus, traz à tona aquilo que está encruado, aquilo que está arraigado, aquilo que está agarrado na minha vida espiritual e que está me fazendo tão mal. Porque Deus não precisa sondar para saber. O sondar de Deus é para que nós saibamos. Porque às vezes, irmãos, nós vamos enterrando lá dentro, no nosso ser, no nosso coração, tantas coisas ruins e não queremos lidar com elas, não queremos tratar com elas, não queremos encará-las de frente porque elas nos ferem, porque elas nos incomodam, porque elas são sujas, elas são feias, elas são ruins. Mas nós precisamos realmente trazer isto à tona, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas o homem insensato, ele não tem paciência, porque isso demanda tempo, porque isso dá trabalho. E aí ele entra na posse de uma casa, na posse aparente, porque aquela casa na primeira tempestade ela vai ruir. O grande alicerce da nossa vida espiritual não é outro senão a palavra de Deus. Eu insisto nisso, irmãos, eu vou passar minha vida inteira insistindo nisso, enquanto Deus me der voz para falar, eu vou insistir, leia a sua Bíblia, gaste tempo com a sua Bíblia, deixe que ela sonde o seu coração. E a Bíblia, irmãos, às vezes ela é desconfortável, às vezes sim, ela é acalentadora, ela traz o bálsamo e ela alivia os nossos corações, louvado seja Deus por isso também. Mas às vezes ela bota o dedo na ferida, ela vai sondar, ela vai mostrar aquilo que está lá dentro, que muitas vezes nós até esquecemos.
Por isso o salmista diz: quem pode conhecer os próprios pecados? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Irmãos, nós somos tão pecadores que a gente peca sem saber. Às vezes a gente sabe, na maioria das vezes, mas muitas vezes a gente nem sabe que pecou. E o salmista pede: me perdoa, Senhor, daqueles pecados que me são ocultos, que eu não sei, ou que eu já me esqueci. Porque eu não sei se isso acontece com você, ou se o único pecador miserável sou eu, mas às vezes quando eu faço alguma coisa que eu sei que é muito ruim, eu fico protelando para confessar a Deus. Já aconteceu isso com você? Não vou orar hoje não, que coisa feia, não é como se Deus não soubesse, mas aí eu fico com vergonha de Deus, eu falo: como é que eu vou falar isso para Deus? Olha a tolice do ser humano. Não vou contar isso para Deus não, e aí eu não falo hoje, não falo amanhã, e depois eu esqueci. Mas, irmãos, Deus não esquece. Deus sabe de todas as coisas. Deus esquece dos nossos pecados. E o profeta Miqueias diz que Ele jogará os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembrará mais deles, à medida em que nós os confessamos e deixamos. Não é simplesmente não tocar no assunto. Não, o assunto é desagradável, eu não vou falar. Nós não somos assim muitas vezes. Quando temos algum assunto desagradável para tratar com alguém, ou com a esposa, com o marido, ou com os filhos, ou com os pais, a gente vai protelando, mas isso não resolve. É melhor sentar, conversar e resolver, por mais que doa, mas a gente chega num acordo. Eu tenho um pacto com a Cleide, isso foi ideia dela, desde que a gente casou lá atrás, de nós não vamos dormir sem resolver os problemas. Isso, às vezes, é um negócio, porque... Não, senta aí, vamos conversar, mas não, vamos conversar hoje. Senta aí, vamos resolver. E de vez em quando ela me bota lá no banquinho do pensamento, não é isso? Tem as tias no colégio, né? Banquinho do pensamento, senta lá. E ela me bota no banquinho do pensamento, irmãos, e aí a coisa rende. Mas é para não deixar o sol se pôr sobre a ira, sabe? Porque não deixa para depois. Claro, se você está de cabeça quente a ponto de falar coisas das quais você vai se arrepender, que vai ferir, que vai magoar, é melhor você esperar um pouco. Vai dormir, esfria a cabeça e conversa amanhã. Mas, via de regra, resolve logo. Porque essas coisas vão se acumulando, vão se tornando amargas, vão se tornando enterradas lá dentro de nós, e depois a gente nem lembra mais, e não sabe por quê, muitas vezes, que o relacionamento está ruim com a esposa, com os filhos, dentro da igreja. O irmão olhou para mim de cara feia, eu não gostei, mas não vou falar nada. Tudo bem, se eu não falo nada e aquilo não me incomoda, ótimo. Mas se aquilo me incomoda, me magoou, me feriu, eu não falo nada, cada vez que eu olho para a Viviane, e aí a Viviane vem dar um aviso, e quem está pecando sou eu, e ela às vezes nem sabe que fez. E eu estou deixando aquilo crescer em mim. Veja, irmãos, o alicerce é a palavra, gaste tempo na palavra. O homem insensato, ele é tolo, ele é apressado, ele não quer cavar até a rocha porque dá trabalho, porque toma tempo, porque às vezes fere, porque às vezes dói, mas é isso que vai sustentar a casa, do seu casamento, do seu relacionamento com amigos, com irmãos, na igreja, vai sustentar a sua casa pessoal quando as tempestades vierem sobre a sua vida, quando a doença bater na porta, o desemprego, qualquer que for o problema. E vai acontecer. Eclesiastes 7,14, não canso de repetir esse versículo para os irmãos: no dia do bem, goza do bem. No dia do bem, goza do bem, comemore, alegre-se. Tem gente que fala que não gosta de fazer aniversário, não gosta de fazer aniversário, não. Eu me amarro. Eu gosto porque tem bolo, porque tem cachorro-quente, porque tem Coca-Cola, que a gente junta os amigos. Hoje nem dá para juntar muitos amigos, né? 2 ou 3 ali, porque a pandemia não permite, mas comemore, junte os amigos, agradeça ao Senhor no dia do bem, goza do bem, mas no dia mau, e sempre há o dia mau, vê e considera que Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada saiba do que virá depois de si. O dia mau chega para todo mundo. E a vida, ela tem alternâncias de dias bons e dias maus. Então, no dia do bem, agradeça, louve, comemore, sorria, faz um bolo, come uma pizza. Mas no dia mau, lembre-se de que foi o Senhor quem fez os dois. Mas se os seus alicerces forem firmes, a sua casa não vai cair. Não se apresse. Gaste tempo firmando os seus alicerces. Mas o homem insensato,
ele tem uma outra característica ruim, é que o homem insensato, ele acha que sabe tudo. Provavelmente, se aquele homem que estava fazendo a sua casa ali, sem os alicerces, né, sem fazer alicerces profundos, fez na areia ali, cavou um buraquinho, botou uma estaca lá e achou que aquilo seria suficiente. Se alguém chegasse perto dele e falasse, rapaz, essa casa vai cair, isso aí não está bom não, você precisa fortalecer essa estrutura. Provavelmente ele não ia gostar. A casa é minha, eu faço do jeito que eu quero. Você conhece gente assim? Conhece gente que acha que sabe tudo, e é muito difícil conversar com quem sabe tudo, porque ele sabe tudo. Ele não aceita opiniões, ele não admite que está errado, e ele acha que o que ele faz é sempre o mais correto. Irmãos, não somos os donos da verdade. Não importa o quão culto você seja, se você teve a oportunidade de estudar, se você estudou, que ótimo, isso é maravilhoso. Mas eu conheço pessoas, e já disse várias vezes para os irmãos, a minha avó, Delza, foi a maior crente que eu já conheci, e não tinha nem a chamada 4ª série do ensino primário. E eu via pastores indo lá em casa pedir a minha avó para orar com eles e pedir conselhos à minha avó. Sabedoria não tem a ver com cultura. Cultura é muito bom. Adquira o máximo que você puder adquirir. Leia bons livros. Se você pode ir aos cursos, aos colégios, às faculdades, vá. Isso é bom. Você não perde nada em aprender. Mas sabedoria vem de Deus. Um homem insensato é aquele que não tem sabedoria e acha que tem, ou pior ainda, é aquele que acha que está sempre com a razão. E ele não está preocupado com o que os outros vão dizer. Se alguém tem alguma coisa para ensinar, ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender, nem tão tolo que não possa ensinar alguma coisa. Mas o homem insensato não. É aquele que não se preocupa com essas coisas. É aquele que não aceita conselhos. A Bíblia diz, repreende ao sábio e ele te amará. Quando alguém é verdadeiramente sábio, ser sábio não significa que não erra. Davi era um homem sábio, um homem segundo o coração de Deus, e quando ele erra, Natã vai lá repreendê-lo por causa do seu pecado com Batseba, e ele não questiona com Natã, ele não reclama, ele não briga, ele simplesmente diz, pequei, ele reconhece o seu erro. Uzias age de forma tola, porque ele entra no santuário para oferecer o sacrifício, função que era exclusiva dos sacerdotes, e os sacerdotes chegam lá e dizem a ti, ó rei Uzias, não compete oferecer sacrifício, nem isto será para a grandeza do teu reino, sai daí. E a Bíblia diz que Uzias se indignou contra os sacerdotes, e no exato momento em que ele se indignou, que ele achou que sabia mais, que ele era mais importante, porque ele era o rei e os outros eram apenas sacerdotes, a lepra despontou na sua testa, e a partir dali ele teve que viver isolado o resto dos seus dias, numa casa separada. O homem insensato acha que sabe tudo, mas o homem insensato tem uma terceira característica. A terceira característica do homem insensato é que ele quer desfrutar muito, sem muito esforço. Quando eu falei, cavar dá trabalho, e ele quer uma casa bonita, uma casa confortável, mas ele não quer fazer esforço. Tem gente que quer santificação automática. Eu vou lá naquele culto da unção, porque lá o poder desce, eu saio de lá transformado. Não é assim. Não é assim. Meus irmãos, o Espírito Santo, para fazer um salvo, ele faz no momento. No momento que a pessoa creu, ela se converteu, ela está salva. Mas para fazer um santo, vai levar a vida toda. Eu posso me converter hoje, fui salvo hoje, mas a minha santificação é um processo que vai durar todos os meus dias. E eu tenho que ser melhor a cada dia que passa. Eu não vou me tornar um apóstolo Paulo de um dia para o outro. Aliás, eu nunca vou me tornar um apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo é o maior cristão que já existiu. Mas o fato é que nós temos que caminhar na nossa vida cristã e na nossa santificação. Eles querem desfrutar muito, sem muito esforço. Abra comigo Marcos capítulo 8, versículo 34, rapidinho, para a gente poder ler um texto, para exemplificar, esclarecer isso aqui. Marcos 8, 34. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Veja, primeiro negue-se a si mesmo, seus desejos da carne, seus impulsos, aquilo pelo que a sua carne clama e pede. Tome a sua cruz. Cruz é sinônimo de dor, de vergonha, de escárnio, de repreensão do mundo, mas de aceitação aos olhos de Deus. Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. É algo que vai levar todos os dias da nossa vida. Mas, irmãos, eu não quero demorar, hoje tem assembleia, e, aliás, eu quero pedir a você, membro da igreja, que não vá embora da assembleia. É um privilégio seu, um direito seu, não vá embora. Fique aqui para ajudar a sua igreja a tomar as decisões, ok? Não vou demorar. Eu quero, então, fazer as últimas aplicações. Eu já fiz a última, né, que já falei que o Sermão do Monte, a autoridade do sermão deriva-se do seu pregador. Nós devemos lutar para botar em prática esse Sermão do Monte nas nossas vidas por causa de Jesus. Mas eu quero dizer um outro princípio geral, que é o seguinte: a parte de qualquer consideração, sem levar em consideração qualquer outra coisa, a religião falsa é totalmente inútil. Esse é o princípio geral de tudo que Jesus falou. Sem levar em consideração qualquer outra coisa que é pecado, que está errado, que desagrada a Deus, que isso tem que ser levado em consideração, mas a parte dessas coisas, mesmo sem levar isso em consideração, entenda, religião falsa é algo totalmente inútil. A casa era muito bonita. A casa estava ali, com vista para o mar. A casa aparentava ser algo que não era. Mas quando a tempestade veio, foi tudo embora. Viver uma religião falsa, uma religião de aparência, é totalmente inútil. É perda de tempo. É algo que vai se mostrar totalmente fútil e vai trazer uma dor profunda naquele dia em que Jesus dirá: nunca vos conheci. Como eu disse, irmãos, o Sermão do Monte, ele é solene, ele é perscrutador, ele é desconfortável muitas vezes, mas é fruto da misericórdia do Senhor por nós, porque Ele nos alerta para estas coisas. Quantas coisas nós podemos aprender ao longo deste Sermão do Monte? Tem quase um ano que a gente está falando isso aqui. Não sei para você, talvez você não aguente mais, mas para mim parece que foi ontem que eu comecei. Em julho, se nós não tivéssemos terminado, faria um ano falando do Sermão do Monte. Quantas coisas nós aprendemos e se fomos chamados a atenção com relação a quantas coisas? Com relação a mansidão, fome e sede de justiça, cumprir a lei, não ostentar aquilo que fazemos. Que mais? Perdoar, amar aqueles que nos aborrecem. Quantas coisas que nós não fazemos naturalmente, que não faz parte da nossa natureza, mas Jesus Cristo vem nos dizendo: você quer me seguir? Então é isso que eu espero de você. Você diz que é um crente, então você precisa manifestar este fruto na sua vida: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. É o fruto do Espírito. Precisamos, irmãos, aprender a colocar as nossas vidas diante do Senhor. E assim como as pessoas se maravilharam porque Jesus tinha autoridade, porque Ele não falava as coisas simplesmente por falar, não era apenas uma série de citações, não, Jesus Cristo, Ele fala coisas que são inéditas, que ninguém nunca jamais falou e ninguém nunca poderá falar com autoridade, senão o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, veja, Ele está dizendo que muitos vão dizer para Ele, Senhor, porque Ele o é. E porque é somente por causa dEle que nós podemos ir para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo nos chama a atenção para a grande realidade de que Ele é Deus, de que Ele é o Salvador, de que Ele nos reconcilia com o Pai, e que sem Ele, nada disso tem valor. Podemos passar 50, 60, 80 anos vindo à igreja, cantando, aprendendo cânticos novos, todo domingo, né, nossa equipe de louvor traz aqui
canta uma nova de manhã, para quem não conhece, à noite a gente canta de novo. A gente pode passar a vida inteira fazendo isso. A gente pode passar a vida inteira até lendo a Bíblia. Mas se nós não nos sujeitarmos ao Senhor, não crermos nele como Senhor e Salvador, uma das palavras mais duras é o que Jesus Cristo falou, que nem todo que o chama de Senhor vai para os céus. E James Montgomery Boyce, eu citei domingo passado, quero repetir: se você tem fé em Jesus Cristo, mas não se submete a Ele, você tem fé suficiente para ser um demônio. Porque os demônios creem e estremecem, mas não são salvos. Que Deus possa falar ao nosso coração. Se você ainda não é um crente de verdade, este é o seu momento de correr para os braços do Senhor, de suplicar a Ele por misericórdia, declarar a sua fé nele e somente nele. Senhor, eu não creio em santos, eu não creio em padres, eu não creio em pastores, eu não creio em rabinos, eu não creio nos homens, eu creio em Ti para me salvar. Só Tu és o Salvador. Pastor André não leva ninguém para o céu. Pastor André não pode nem ir para o céu por conta própria. Só vai pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E se você já é crente, é o momento de sondar os seus alicerces, porque a tempestade vem, muita gente está ruindo, está desabando, porque os seus alicerces são frágeis. Alicerce-se na palavra do Senhor. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes, e que Deus graciosamente nos abençoe. Amém?